Olá, bem-vindo ao Dia de Campo na TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o Sisteminha Embrapa, produção integrada de alimentos. O projeto utiliza materiais disponíveis na região, com ênfase na aquicultura, e é voltado para o fortalecimento da produção de base familiar. Aqui no estúdio, eu recebo o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Luiz Carlos Guilherme. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigado. Em primeiro lugar, por que esse nome Sisteminha Embrapa? Essa é a forma carinhosa que os usuários deram para o projeto. Então foi dos próprios usuários que deram esse nome? Exatamente. Então assim que eles começaram a participar das primeiras reuniões, dos bate-papos, eles mesmos sugeriram o nome Sisteminha Embrapa. E qual é esse público-alvo? Quem são esses usuários? O usuário é um projeto de cidadania. O usuário é qualquer cidadão que queira aumentar a sua diversidade de alimento nos quintais, seja da área urbana, periurbana ou rural, concentrando então pequenas áreas, que vão de 100 metros quadrados até 1.000 metros quadrados. Vamos falar um pouquinho das vantagens desse sistema. Quais são as vantagens para esse produtor? O produtor que utiliza esse sistema, ele inicialmente tem uma qualidade de vida melhor porque ele produz o seu próprio alimento no quintal. E essa quantidade de alimento e a diversidade é a chave da satisfação que ele obtém ao final do processo. Agora, nós falamos ali da aquicultura. Sim. Então, existe também um sistema de recirculação de água. Como que funciona isso? Tá. Esse sistema de recirculação é um sistema simples que foi patenteado no final do meu doutorado e permite o produtor criar o peixe no fundo do quintal em pequenas unidades, que vão desde uma caixa d'água de 1.000 litros até o tanquinho padrão que nós colocamos no sistema de 12 metros quadrados com 8.000 litros de água. O sistema de recirculação permite a transformação dos resíduos, impedindo a mortalidade do peixe e facilitando seu crescimento. Então acontece ali também uma oxigenação da água. A oxigenação é artificial, mas o que acontece seria a redução de substâncias tóxicas, como a amônia, a retirada dos resíduos sólidos, como as fezes, sobras de ração do sistema, e a transformação dos elementos nutritivos da ração de forma a ficarem disponíveis para as plantas. Um exemplo, o fósforo na forma de fitato, transformado em ortofosfato, e a amônia transformada em nitrito, nitrato. Sobra-se potássio, sobra-se magnésio, manganês, que as plantas vão utilizar no final do processo. Onde que o sisteminha já foi implantado com sucesso? O sisteminha tem sido implantado em diversos municípios dos estados do Maranhão, do Piauí e do Ceará, nas mais diversas modalidades e vem aumentando gradativamente no dia a dia. Sisteminha Embrapa, o que é e como funciona, é o que você vai saber na matéria a seguir. A ideia não é nova. Surgiu no Egito há 2.500 anos, com as famílias criando peixes em pequenos tanques dentro de casa. A água dos tanques era usada também para irrigar plantas ao redor da casa. Aperfeiçoado pelo pesquisador Luiz Guilherme, a ideia ganhou nome, sobrenome e espaço na plataforma de projetos da Embrapa Meio Norte, Sisteminha Embrapa, Sistema Integrado para a Produção de Alimentos. Bom, vou apresentar para vocês o Sisteminha Embrapa. Esse sisteminha foi concebido para se fazer a produção de alimentos e aproveitamento de pequenos quintais, sendo utilizado as áreas urbanas, periurbanas e as áreas rurais. Ele visa, única e exclusivamente, a alimentação da família, suprindo as necessidades em relação à proteína de origem animal, proteína de origem vegetal. E, além disso, você tem os carboidratos, as vitaminas e os minerais, e cada um desses elementos nutritivos de acordo com as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A construção dos tanques, ela deve ser feita aproveitando-se o material que as famílias encontram no entorno das suas residências. Nós ensinamos a construção do tanque com papelão e o tanque de taipa, que são conhecimentos regionais. Inicialmente é feito um pequeno curral com varas aqui na região, o Mororó e a vara do Sabiazinha são aproveitadas. São cortadas em torno de 32 estacas de 1,20 m a 1,30 m. Elas vão ser enterradas 50 a 60 centímetros, mantendo a altura do tanque em 70 centímetros. Após o nivelamento, ela é toda quadriculada com a colocação das varinhas
para permitir que o papelão sustente a força da água. A partir daí, pode ser utilizado também a taipa. Nesse caso, o barro e a tecnologia já da regional é utilizada pelos produtores. O tanque apresenta as seguintes dimensões: 2,80 m por 3,5 m de comprimento. Ele tem 70 centímetros de altura, com um volume de água de aproximadamente entre 6 a 8 mil litros. Essa água é suficiente para se criar 30 quilos de peixe em 90 dias. Aqui nós temos um galinheiro para as galinhas de postura, que pode ser da raça Isa Brown. Não há necessidade de galo. Com 20 galinhas, uma área de 80 metros quadrados, separado em 4 pastinhos, né, de capinho da grama Tifton. Esses pastos são revezados pelas galinhas a cada semana. Então, se você observar embaixo, tem as portinhas, elas têm acesso a apenas um pastinho, enquanto os outros 3 descansam. E uma cama de proteção, ração à vontade, água limpa. As galinhas são vacinadas, vermifugadas e tratadas contra coccidiose durante a fase de criação dos 6 primeiros meses. Com 20 galinhas se produz em torno de 18 a 20 ovos por dia. Nós temos o galinheirinho, que faz a proteção contra animais, a retirada dos ovos num sistema de ninho que você não precisa, aqui nas galinhas, ovos, né? E não há necessidade de entrar no galinheiro para manejar. Uma área para coleta de resíduo, que fica abaixo dos puleiros, onde as galinhas dormem. E agora nós já temos resíduo de galinha e resíduo de peixe para o sisteminha. Uma outra área, uma criaçãozinha interessante também, é o do cuy, ou porquinho da Índia, que pode ser utilizado na alimentação das famílias. Muito comum o uso desses porquinhos na alimentação das famílias dos países da Colômbia, do Chile, do Peru, né, América Central em geral. No Brasil tem pouco hábito, mas no Nordeste consome-se muito o preá nativo. Então ele pode ser substituído pelo preazinho doméstico. As codornas também fazem parte do sisteminha. Uma pequena gaiola pode ser usada para a criação de 30 codornas, onde você vai obter em torno de 24 ovos, ou seja, 2 dúzias de ovos diariamente. O resíduo das codornas pode ser acumulado. Parte dele pode ser aproveitado na alimentação dos peixes ou na produção do humus de minhoca. Aqui são colocadas 9 fêmeas com um macho. E elas vão parindo os filhotinhos, permanecendo no mesmo local. As fêmeas alternam a amamentação dos filhotes. Os machos podem ser separados. Aqui já são animais prontos para o abate, né? Outro lote de fêmea e os porquinhos novos separados por sexo. Bom, aqui nós estamos na área de compostagem. Todo o resíduo produzido pelas galinhas, pelas codornas, pelos porquinhos da Índia, pelos peixes, o destino final é aqui. Além disso, todo o material de folhagem, de varredura, parte orgânica, vai sendo acumulado também para ser reaproveitado. O composto, ele é feito em camadas. Então, inicialmente, numa pequena área, você faz a colocação da palhada, a colocação dos resíduos, dos estercos, e 15 dias depois você vira esse monte e inicia outro. 15 dias depois você vira esse monte e inicia outro. Então, ao final, você tem 3 estágios com 15 dias de diferença entre os compostos. Você tem um composto pronto, um composto na fase intermediária e um composto na fase final. Mas ele ainda não está pronto para ir para as plantas. Então, esse composto com 45 dias, né, conforme a gente pode ver aqui na plaquinha. Então, esse composto já revirado, ele vai ser utilizado na produção das minhocas, do humus de minhoca. Então, nessa casinha, uma casinha simples, é colocado o material e as minhocas vão trabalhar esse material, transformando ao final no humus de minhoca. Esse material é o que vai ser utilizado no plantio das diversas olerícolas que vão ser cultivadas. A criação do frango de corte também faz parte do sisteminha. 4 galinheirinhos de 1 metro quadrado pode receber 10 pintinhos a cada 10 dias. Dessa forma, a partir do 30º dia, pode-se comer um frango por dia com um peso de 1,2 kg a 2,5 kg durante o ano todo. Esse resíduo também, que é formado da palhada com as fezes dos animais,
também é destinado para compostagem e logo depois o humus que vai ser utilizado na adubação das plantas. As plantas, elas vão ser colocadas de acordo com o ciclo reprodutivo. No caso da macaxeira, nós temos aqui uma linha de 5 metros com 10 manivas plantadas e com diferenças de 30 dias umas das outras. Então vocês podem ver pelo porte, né, com 30 dias de diferença. A partir dos 6 meses, a pessoa tem como arrancar um pé de mandioca a cada 3 dias. Então ele passa a ter disponível 3 a 4 quilos de macaxeira para a família a cada 3 dias. Isso é repetido para o milho, é repetido para diversas outras, para a abóbora, para o inhame. E esse conjunto de planta favorece a alimentação da família, garante a estabilidade. Então nós separamos em 3 grupos: carboidrato, milho, macaxeira, inhame, a abóbora e o cará. A partir daí, as plantas de flores, como o tomate, a melancia, o quiabo, jiló e outras verduras, né? A batata doce também é incluída. Todo esse conjunto vai permitir com que a família tenha disponível uma grande quantidade de carboidratos que vão garantir a refeição do dia a dia. Então nós temos proteína a partir dos ovos, dos frangos e do peixe, de origem animal. O feijão é plantado também juntamente com o milho, escalonado semanalmente. E a partir daí, todo o processo em pequena escala e escalonado também semanalmente, garante a sustentabilidade do sistema durante o ano todo. As frutas são muito ricas em minerais e vitaminas. O mamão é um exemplo. Aqui ele é plantado um escalonamento. A pessoa planta apenas um pé, uma muda. Quando ela chega a 1 metro de altura, conforme nós vamos ver, planta-se outro. Em seguida, planta-se mais um. Ao final, você tem um pé de mamão já mais antigo, produzindo há mais tempo. Outro no meio do caminho. Mamoeiros carregados, né, de frutas e em diversos estágios de produção. Isso é importante porque a família vai ter sempre, diariamente, mamão para o seu consumo. Então nós temos eles em outros tamanhos, né? E sempre plantado desordenadamente no espaço. Então com isso garante a sustentabilidade também da família. No pé a gente encontra mamões já prontos para colher, né? E já no final do estágio e outros em outras fases. Então isso é importante também. Pimenta, né? Para temperos, chás, tudo isso faz parte do sisteminha. Bom, nós acabamos de ver ali a matéria que explica o passo a passo da implementação desse sistema, né, do Sisteminha Embrapa. Agora, existe alguma diferença na aplicação desse projeto em função do tamanho das cidades, da região onde ele é aplicado? Não. Ele é um projeto que vai depender do tamanho e do espaço disponível que a família interessada tem. Não interessa o local onde ela está, mas sim a disponibilidade da água. Em algumas regiões do Piauí nós temos dificuldade de água, em outras tem mais facilidade. O mesmo acontece no Maranhão, que tem bastante água, mas tem outras carências. No estado do Ceará também, com alguns locais com dificuldade de água. E o tamanho do quintal. Esses são os fatores limitantes, não a cidade ou o município onde vai ser implantado. E o interesse da família também em utilizar parte do quintal ou todo. Como eu disse anteriormente, ele é um projeto que pode ser muito bem adequado para áreas que vão entre 100 metros quadrados de disponibilidade até 1.000 metros quadrados no fundo dos quintais. E depois de implantado, é possível medir o impacto econômico e ambiental do sisteminha na região? Sim, porque nós temos alguns pesquisadores, mesmo dentro da unidade, que trabalham com a emergética, que seria a avaliação de todo o comprometimento energético e a interação disso gerando a sustentabilidade do sistema que condiz com as práticas ambientais. E qual é a condição estrutural para poder implantar esse projeto? Bom, inicialmente, simplesmente a vontade do
da pessoa interessada, porque ele está sendo orientado para pessoas com muito baixa renda. Então, nós temos um modelo que iniciou com R$450 e que permitiu criar um tanque de peixe, um galinheiro, uma unidade de hidroponia e também a compostagem e minhocultura. A partir daí, vai se elaborando e aprimorando o primeiro passo, né? E as pessoas podem investir de R$450 a R$5.000 no projeto, dependendo, claro, da sua capacidade de aproveitamento dos recursos existentes no entorno da propriedade. E veja como é possível construir um tanque para a criação de peixes com baixo custo. Coração e pulmão do sistema, o tanque de criação de peixes é simples e de fácil construção. Ele tem 12 metros quadrados e capacidade para 8.000 litros de água. Com este modelo, a produção de peixe chega a 30 quilos a cada 90 dias. Na construção do tanque, além da criatividade, são usados materiais como palha, barro, papelão, madeira e plástico. O motor do sistema é o tanque. O tanque de peixe pode ser construído numa área de 3 por 4 metros, 12 metros quadrados, com 70 centímetros de altura. E ele pode ser feito, como nesse caso aqui, utilizando recursos como varas e papelão. Aqui no Nordeste nós temos a varinha de mororó e as estaquinhas de sabiá. Esse material é muito comum e pode ser utilizado na confecção do tanque. Ele é revestido com a lona plástica, que pode ser uma lona de estufa ou dupla face. Essa lona deve ser resistente à luz UV e pode ser utilizado qualquer tipo de água para o enchimento, desde a água da rua tratada, como a água de poços e de rios. A água vai tomar uma coloração verde, mas isso não tem problema, é a proliferação de alga e de acordo com os nutrientes. Esse tanque, ele não tem um sistema de renovação. Ele apresenta um sistema de filtragem biológica, composto por 2 equipamentos. Uma cabeleira, feita com corda desfiada, no qual vão se desenvolver as bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter. Essas bactérias são responsáveis pela degradação da amônia, que é produzida da nutrição dos peixes, e transformá-las em nitrito e nitrato, que seria o material utilizado na adubação das plantas. Um sedimentador, que pode ser construído com balde de cimento ou de plástico. Esse sedimentador tem por função acumular os resíduos produzidos diariamente pelos peixes, principalmente as fezes e as sobras de ração. Um sifão, que é uma mangueira sifonada, tipo de piscina, que traz o resíduo do fundo do tanque para dentro do sedimentador. O sedimentador, por sua vez, apresenta uma pequena bomba de aquário, que é chamada de SB2000, fazendo a retirada dessa água filtrada, levando novamente para as bactérias. E uma segunda bomba é utilizada no sistema, que permite a realização da aeração e também a circulação da água. Então essa bombinha, elas são de 30 watts, apresentam um consumo de R$ 5 a R$ 6 a cada 30 dias, mesmo funcionando durante 24 horas por dia. Por um sistema de Venturi acoplado, ela faz a aeração, permitindo a oxigenação do tanque. Esse tanque pode-se produzir até 150 peixes com um peso de 200 gramas cada um. A água, por não ser renovada, ela acumula todos os resíduos oriundos da ração. Um exemplo, a gente pode simular a quantidade de fósforo no tanque. 1 kg de tilápia acumula 3,4 gramas de fósforo. 30 kg de tilápia seria em torno de 100 gramas de fósforo. A ração que é utilizada para fazer 30 kg de peixe, 50 kg de ração com 30% de proteína, ela tem 0,7% de fósforo, que equivale a 350 gramas. 350 gramas de fósforo menos a 100 gramas, a cada 90 dias sobra nesse tanque 250 gramas de fósforo, que vai estar no formato de ortofosfato, que pode ser absorvido pelas plantas. Isso acontece com o nitrato, que chega até 1 kg de nitrato, com o potássio, com o magnésio, com o cálcio e outros elementos nutritivos que podem ser utilizados pelas plantas. O resíduo do peixe, que é retirado do tanque diariamente,
e é acumulado no sistema de sedimentação, ele vai ser utilizado na compostagem e criação de minhoca. Diariamente, colocado nesse sistema o cálcio na formato de cal virgem, juntamente com sulfato de cálcio, que é o gesso, na proporção de 50%, em torno de 1 colher de sopa para cada tanque, com a finalidade de estabilizar o pH, facilitar a sedimentação dos resíduos e manter a estabilidade do sistema. Feito isso, nós temos então a integração do tanque de peixe com os outros módulos de produção, quer seja a galinha, porquinho da Índia, a codorna, a compostagem, a criação de minhoca e a produção das verduras. Luiz, nós vimos ali um tanque sendo construído de uma maneira bem acessível, né? Quais foram os materiais ali utilizados? Papelão, garrafa PET? Exatamente. Ainda madeira, né? Madeira. E também o plástico para ser utilizado. E o mais importante é a participação da própria pessoa beneficiada. Então ela exercita a criatividade na construção de cada uma das etapas do sisteminha, inclusive o próprio tanque de piscicultura. Qual é a base científica que sustenta o Sisteminha Embrapa? O Sisteminha Embrapa ele iniciou no final do meu doutorado, onde o sistema, que é o coração, a criação do peixe com o filtro biológico nessas condições, foi desenvolvido durante a minha pesquisa de doutorado. Ao final, isso aí gerou uma patente e atualmente a gente tem feito as adequações para o trabalho junto à Embrapa e com as populações que a gente tem atendido. Bom, o Brasil é um país muito grande, com diferenças regionais muito marcantes. Sim. Por exemplo, esse sisteminha poderia ser implementado da mesma forma no norte do país como no sul, ou há algumas adaptações a serem feitas? Deve ser com adaptações. Cada caso é um caso. O sisteminha é muito versátil, ele se adequa, é como se fosse um sistema aberto. As pessoas que fazem uso dele vão adequando aquilo que é melhor na sua região, tanto em forma de material quanto nos aspectos de produção. Enquanto no Nordeste, por exemplo, uma verdura poderia ser o maxixe, no Sudeste a alface. O tempo de criação do peixe também oscila em função do fotoperíodo e da temperatura que tem em cada região. Mas é viável se fazer isso em qualquer parte do país. Agora a gente viu ali o produtor fazendo de forma fácil um tanque de peixe. Agora, por que o peixe? Qual é a facilidade de se lidar com esse tipo de cultura? Tá. Nós fizemos o planejamento para o sisteminha para atender às necessidades alimentares de uma família de 4 pessoas com base no que se recomenda a OMS. E ela pede o consumo de proteínas de origem animal, de origem vegetal, além dos carboidratos, as vitaminas e os minerais. Portanto, quando se agrega todos os módulos de produção, ele tende a atender cada uma dessas necessidades para a família com sobra. Essa sobra alimentar que vai fazer com que ele se estimule para vir a se transformar numa pessoa independente em relação à alimentação. Esse é o ponto básico que a gente procura satisfazer com o sisteminha. A alimentação. Nós não temos foco no mercado e o único foco é um desagravo com a fome. Nesse sentido, vocês já conseguiram observar os resultados práticos? As famílias estão realmente conseguindo se sustentar no sentido dessa autonomia em relação à produção de alimentos? Sim, as pessoas que adotam o sisteminha, ele faz um passo a passo. Inicialmente, ele aprende a criar o peixe nessas condições, que é a fase mais difícil, aprende a lidar com a própria água do sistema, que ele vai enriquecendo gradativamente até atingir um ponto de equilíbrio em que a gente pode satisfazer as necessidades das plantas. Um exemplo, uma planta muito exigente é o milho, que passa a ser o termômetro nosso dentro do sisteminha. E o outro segredo é o escalonamento, que é feito em pequeníssima escala, de acordo com o consumo semanal da família. Dessa forma, o milho, por exemplo, é plantado semanalmente, né? E não só ele, mas a macaxeira, que seria a mandioca na região sudeste, batata doce e todos os outros elementos que nós já vimos aí na reportagem anterior. Agora, uma coisa que as pessoas com certeza querem saber, quanto que custa para poder implantar esse sistema? Ok.
Você é livre para utilizar materiais disponíveis no entorno e a sua criatividade. Nesse sentido, com pouco mais de R$400, você consegue dar início ao sisteminha. Também você pode sofisticá-lo e iniciar com R$5.000. Então depende muito da pretensão e da condição da família no sentido de se utilizar esses recursos que ele tem no entorno, né? Diante da resposta que vocês já tiveram em relação ao sisteminha Embrapa, quais são agora os próximos passos de atuação? Olha, o sisteminha Embrapa já mostrou para que veio e a sua eficiência é marcante. No entanto, nós entramos numa nova fase, que não é mostrar que o sisteminha funciona, mas de planejar o funcionamento desse sisteminha nos diversos municípios que nos têm procurado. E esse é um desafio muito grande. Lidar com um sisteminha, você lida com 150 alevinos de peixe. Lidar com 1.000 sisteminhas são 1.200.000 alevinos de peixe. São mais de 500 toneladas de milho, são mais de 500 toneladas de frango e assim por diante. E como organizar isso, a disponibilidade em municípios que estão afastados das condições de transporte, condições mais fáceis de mercado e atender essa população com a necessidade que se tem. Um exemplo, no sisteminha a gente utiliza 10 frangos de corte a cada 10 dias, o que permite à família consumir um frango de corte por dia. Mas 1.000 famílias seriam 10.000 pintinhos, 30.000 por mês, num município, às vezes, de pouquíssimas pessoas. Então, é um impacto muito grande isso. E é o problema que nós temos que lidar, que, na verdade, não é um problema, é o planejamento de um projeto que deu certo. Pescadores, agricultores e estudantes visitam e conhecem a unidade piloto em Parnaíba, a 350 quilômetros de Teresina, no estado do Piauí. Veja na matéria a seguir. O sucesso do sisteminha mudou a rotina da Embrapa Meio Norte no município de Parnaíba, a 348 quilômetros ao norte de Teresina. Estudantes de Biologia, Agronomia e Engenharia de Pesca das Universidades Federal e Estadual do Piauí visitam toda semana a unidade piloto. O sistema atrai também pequenos agricultores e pescadores do Piauí e Maranhão o ano inteiro. Só em 2013, quase 3.000 pessoas conheceram o sisteminha. Este grupo aí é da colônia de pescadores do município de Esperantina, a 180 quilômetros ao norte de Teresina. Em dia de visita, o trabalho do pesquisador Luiz Guilherme começa cedo com as caravanas. Primeiro, no auditório, ele mostra em detalhes toda a estrutura do sistema. Em seguida, na unidade piloto, é hora de botar a mão na massa. Na aula prática, Luiz Guilherme ensina os pescadores a construir peças importantes da engrenagem do processo, como o sedimentador e a limpeza dele. A gente já está vendo na cara que é rico, aquele negócio, é um programa rico e fácil de trabalhar. Por que é fácil? É porque tudo é coisa que você pode pegar com a mão aqui e já colocar aqui, nada de comércio. Você pega tudo no mato. Você está entendendo? No mato mesmo você adquire a vara, você adquire só a lona que você vai no comércio, mas o mais, tudo é fácil, viu? Luiz, levar esse pessoal para lá para conhecer o sisteminha, estudantes, produtores rurais, já é uma mudança de cultura, uma forma de mudar a maneira como eles compreendem a produção rural? Sim, isso é importante porque a partir do momento que eles visitam a Embrapa, nós damos a oportunidade deles conhecer todos os tipos de trabalho que são realizados na nossa unidade. Além disso, envolvemos todos os funcionários, que hoje, desde o mais simples, né, que nos ajuda na criação das galinhas, na criação dos peixes, no plantio, se transformaram em palestrantes. Então, eles conseguem transmitir com muito mais facilidade as informações do sisteminha para esse tipo de público. Além do mais, o que se vê, como a gente trabalha com níveis muito diferenciados, que vão desde os indígenas, dos assentados, dos estudantes, algumas partes políticas, então cada um deles tem uma visão diferenciada do sisteminha. E ao vê-lo funcionando, vivo e a cores, então as dúvidas ficam menores e as pessoas saem dali
dispostas a criarem o próprio sisteminha nas suas casas. Nós temos situações, igual agora aí que vão apresentar os pescadores de Esperantina, que em menos de uma semana após a visita, já nos enviaram fotos de construções de tanque nas suas regiões. Então isso aí é um privilégio. Agora o sisteminha também já é um sistema premiado, né? Já recebeu premiações. Quais foram essas premiações? Sim. Inicialmente nós tivemos uma premiação de excelência de trabalho dentro da própria Embrapa em 2012. Em 2013 nós fomos agraciados com a premiação da Fundação Banco do Brasil em Tecnologias Sociais, na qual tanto o Sisteminha e o projeto Dengoso, que controla as larvas de mosquito, que hoje trabalham agregados, também foi colocado como tecnologia social. E agora em 2014, no último dia 24, nós recebemos uma premiação internacional, que seria da rede Novagro, na Espanha, em Córdoba. Pode-se dizer que existe um segredo aí para o sucesso do sisteminha? Qual é esse segredo? O segredo dele está na interação com o público-alvo. E essa interação com o público-alvo só acontece se você conseguir definir esse público-alvo com muita propriedade no início da execução do projeto. Então, como eu disse, o projeto Sisteminha, ele lida apenas com a fome. Ele exclui o mercado, a oportunidade de mercado, e lida com as dificuldades da família, deixando com que a própria família resolva o que é de mais importante para ela produzir num dado momento. E o sisteminha montado em módulos permite que a família se adeque com a própria estrutura familiar e as suas obrigações para vir a produzir o alimento no fundo do quintal. Mas tirar esse foco do mercado traz alguma vantagem? Traz todo o sucesso do sisteminha, porque quando você produz com foco no mercado, você tem que respeitar determinadas características nesses produtos, que nem sempre o produtor, que ainda não é produtor, como no nosso caso, são donas de casa, são indígenas, são pessoas que foram deslocados de áreas de assentamento, que nunca tiveram a oportunidade de lidar com a própria produção agrícola e muito menos com o mercado, então teria muita dificuldade de se adaptar. Como se produz para a própria família, a pessoa escolhe o que ela quer produzir na quantidade. Um exemplo, o peixe é produzido num tamanho de 150 a 200 gramas. Mas para a família, 200 peixes, ou 150 peixes de 200 gramas, que pesa 30 quilos, faz mais fartura do que 30 peixes de 1 quilo cada um, o que o mercado exigiria. Então a família consegue, com o peixe porção, comer peixe 2, 3 vezes por semana, sem comprometer os recursos dela na compra do mercado. O resultado, no entanto, pode ser avaliado economicamente porque a família anota no seu dia a dia o preço que ela pagaria nesse produto se ela tivesse de recorrer ao primeiro supermercado, à primeira venda que estiver próxima da sua casa. Assim, uma melancia que é retirada do sisteminha e a família consome, é anotada ao preço de R$ 5,00 ou R$ 10,00, de acordo com o que ele pagaria por isso, e não pelo preço que ele venderia esse produto para um atravessador ou mesmo para conseguir o trabalho. Então, dessa forma, a família consegue muito rapidamente um valor que vai lhe proporcionar segurança alimentar e estabilidade financeira, porque ele ganha pelo que deixar de gastar e não pelo que ele vender e tiver de lucro. Mas a gente sabe que numa família, os produtos que são consumidos são bem variados. Só o sisteminha em si consegue garantir essa autonomia alimentar? Não, o sisteminha é uma ferramenta. A família já vivia de alguma forma antes do sisteminha. Mas, a partir do momento em que ele agrega o sisteminha no seu dia a dia, ele aumenta no mínimo 300 vezes aquilo que ele consumia anteriormente. Primeiro porque ele direciona tudo que se produz para o próprio consumo, mas ele produz além disso. Então, mais uma vez, o mercado passa a ser uma alternativa, talvez a melhor alternativa para o produtor, mas ela não é meta da finalidade da produção inicial que ele tem. Esse sisteminha, ele basicamente tem que ser implementado em uma propriedade rural? Não, negativo. O sisteminha ele está preparado para atender populações das áreas urbanas, periurbanas e rural. O limitante é qual a área disponível que a pessoa tem, qual a quantidade de água que ela tem disponível no dia a dia.
mas não impede de que pessoas que já aplicam a tecnologia de produção agrícola também aderirem ao sisteminha para seu próprio benefício, uma vez que ele produzindo o seu próprio alimento, ele evita veneno, evita agrotóxico, uma série de outras coisas, apesar de ser um efeito secundário e não o principal, que seria combater a fome. Ok, vamos ver mais um VT. Conheça o resultado do Sisteminha Embrapa na família do seu José Maria. A marca registrada do sucesso do Sisteminha Embrapa está aqui no quintal da casa do ex-pescador José Maria do Nascimento Santos, de 55 anos. No lote de 500 metros quadrados, no assentamento Cajueiro Alto Bonito, a 20 quilômetros do centro do município de Parnaíba, a incerteza com o futuro deu lugar ao trabalho e a uma vida sem fome. A labuta da família Santos começa cedo. Todo dia, às 5 horas da manhã, seu José, dona Deusione, a filha Daniele e os netos Elaine e Ítalo já estão de pé. As tarefas são divididas. Dona Deusiane cuida da horta, Ítalo toca as ovelhas para o pasto. Seu José e Daniele cuidam dos 5 tanques com tilápia e Elaine comanda a cozinha. Há pouco mais de um ano, a família Santos acreditou no sistema e hoje tem de tudo na horta. Eles criam também galinha e já estão construindo o 6º tanque de peixe que seu José faz questão de mostrar com muito orgulho. Esse sistema mudou minha vida muito, porque antigamente nós pescava no rio e não pegava nada. Com esse sistema aqui, hoje eu tenho o meu peixe dentro de casa, né? Bem dizer, dentro de casa, eu tiro na hora que eu quero, como na hora que eu quero, não preciso de geladeira para gelar meu peixe. Então, é uma coisa que mudou muito a minha vida, graças a Deus, mudou muito mesmo. Porque nem todo dia um pobre tem um dinheiro para comprar 1 quilo de peixe, né? E hoje meu peixe está aqui, minha horta está aqui, tudo, tenho fruta, tudo que eu preciso eu tenho no meu quintal, né? Então a minha vida mudou 1000% de que antigamente que eu vivia sofrendo no rio, pegando sol, matando muriçoca para pegar um peixe para comer, e hoje meu peixe está bem aqui. Hoje eu tenho peixe, eu tenho uma galinha, tenho a galinha de corte, eu tenho a galinha poideira, tudo no meu quintal, né? Então minha vida mudou muito, muito mesmo, graças a Deus. Bom, Luiz, como nós vimos ali no VT, na propriedade do José Maria, ele não é um produtor que tem uma grande extensão de terra, né? Na verdade, ele é praticamente no quintal da casa dele. Exatamente. Uma característica da nossa região é que as cidades crescem de forma horizontal, ao contrário do Sudeste, de onde eu vim, que as cidades crescem de forma vertical. Portanto, nessa região, Nordeste e dos outros estados também, mais ao Nordeste do país, favorece a implantação do sisteminha. A casa do José Maria é um quintal de 500 metros quadrados e que ele vem aproveitando para o seu próprio sustento. A família de 5 pessoas tem trabalho e muita atividade desde as primeiras horas do dia até o findar do dia dentro do quintal, e já há 1 ano e 3 meses, ele foi um dos primeiros a adotar o sisteminha, já vem com independência alimentar e agora buscando a independência financeira, agregando as atividades em modo que melhor se adaptar à família para a atividade comercial. Agora, em relação ao uso da água, quais são as vantagens de usar esse sistema de recirculação simplificada? Ok, a recirculação simplificada é que permite você manter os peixes vivos e, ao mesmo tempo, eliminar toda a compra de adubos para se trocar a horta, né, e as outras atividades, uma vez que o módulo que vem a seguir a piscicultura seria o da compostagem e a criação de minhocas, que transforma todo esse material em humus e que é um dos produtos, né, de adubação mais ricos que nós temos no planeta. Dessa forma, a planta se supre do fósforo, do nitrogênio, do potássio, que seriam os elementos mais importantes, e as sobras minerais, os oligoelementos, que encontram dissolvido na ração e não são aproveitados pelo peixe. Um exemplo, com fósforo, uma ração de 30% de proteína contém em torno de 0,7% de fósforo. E os 30 kg de peixe seria 3,4 gramas de fósforo por quilo, aproximadamente 100 gramas. Então, a cada 90 dias,
você incorpora pelo menos 250 gramas de fósforo nesses 8.000 litros de água. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa água que sai do tanque, ela sai já repleta de elementos que são favoráveis para a parte da plantação, seria isso? Exatamente. Pode ser usado tanto na horta convencional quanto na técnica de aquaponia, que seria o aproveitamento dessa água para nutrir a planta sem solo. Isso Então, é feito também. Pode-se dizer ali, então, que a piscicultura ele é o motor que faz ali o sistema girar? Sim. Retirando a atividade da piscicultura, o sistema morre. Então, durante o dia a dia, o sisteminha é montado tendo o foco central na piscicultura. O tanque de peixe é que coordena todo o restante do processo. Quando a gente mostra um esquema, né, sobre o funcionamento do sisteminha, nós temos todas as setas, né, saindo do efeito da piscicultura. E todo o resíduo aproveitando na compostagem. Luiz, bom, nosso tempo infelizmente chegou ao final. Muito obrigado pela sua participação e sucesso no Sisteminha Embrapa. Tá bom. Eu que agradeço. E o sucesso é de cada um que vem adotando o Sisteminha e está satisfeito com ele. Eu que agradeço. Obrigado.